sou a professora Luciana e hoje vou conduzir a aula de Educação Física com você. Vem comigo. Então, professora, qual é a aula de hoje? Todo mundo quer saber. Hoje nós vamos falar de esportes. Mas qual será esse esporte, professora? Hoje nós vamos falar sobre um esporte que, na verdade, ele está dentro de outro esporte, que é o atletismo. E o atletismo, como a gente já viu, na escola vocês também já devem ter visto, é um esporte mais antigo, mas que tem os movimentos básicos do ser humano, que é correr, lançar e saltar. E por falar nisso, o que você sabe dizer sobre o esporte de marca? Os esportes de marca são aqueles que comparam resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Então, como já dei um spoiler, atletismo, nós vamos falar do salto. Temos aqui uma figura que nos mostra o salto que vamos falar. Considerações, primeiramente, sobre o salto. O que é então, professora, esse salto que a senhora tanto fala? Saltar é elevar-se, procurando transpor maior distância ou maior altura. Os saltos atléticos que procuram transpor uma certa distância, semelhantes aos que eventualmente damos em dias de chuva, por exemplo, para transpor enxurrada, são chamados de saltos em distância. Você aí já experimentou transpor a enxurrada? Então vamos lá falar um pouco mais sobre esse salto em distância. Salto em comprimento ou salto em distância é uma modalidade olímpica de atletismo, onde os atletas devem percorrer uma raia correndo para ganhar impulsão e saltar antes de uma faixa branca marcada no chão, caindo com os dois pés em uma caixa de areia. Vence aquele que conseguir saltar o mais longe possível. Então vem aqui comigo um pouquinho. Eu não falei para vocês a surpresa de hoje e o que eu deixei aqui já para o comecinho da aula. Então você que está em casa, se prepare, porque nós vamos ter uma prática de salto. Na verdade, vamos ter várias práticas de salto. Mas o que eu preciso, professora? Bom, primeiramente, eu vou pedir a você que, se puder, em casa mesmo, com um durex ou com uma fita crepe, marque aí no piso da sua casa, ou se não tiver fita crepe ou durex, mas tiver um espaço, melhor ainda, pode pegar um giz, se tiver, pode pegar uma pedrinha para riscar o chão, e aí a gente vai fazer uma escadinha, tá? Uma escadinha aí com mais ou menos como essa daqui que está aqui comigo, uma escadinha mais ou menos de 4 degraus, 5, depende do seu espaço. Conforme for, você pode aumentar os degraus. E aí, nós vamos jazinho para a nossa primeira prática. Porque para saltar, a gente precisa treinar. Não é simplesmente chegar e falar, eu já dei um saltão, eu quero ser como os atletas. Então, a gente vai treinando devagarzinho. Então, prepare aí um pouquinho, jazinho eu volto para a gente fazer essa prática aqui. Voltando aqui, então, a gente tem uma imagem e a explicação de como que a gente deve saltar. Então, a gente viu que nas Olimpíadas, o esporte a gente salta em uma caixa de areia. Aqui também a gente vai fazer essa atividade,
mas a gente vai utilizar um colchonete. Aí em casa você já vai pensando também em alguma coisa para amortecer a sua queda. Um colchão, alguma coisa bem macia. Então vamos lá. A prova de salto em distância, ela tem uma forma de disputa muito simples. Cada atleta tem direito a 3 tentativas para atingir sua melhor marca. Uma tentativa é considerada válida quando o competidor inicia um movimento do salto, dando o último passo antes da linha que limita a área de corrida. Então, se lá na competição tem direito a 3 tentativas, você em casa deve estar se perguntando: professora, quantas tentativas eu tenho aqui ou na escola? Bom, aí como um treino você tem várias tentativas, tá? O importante é o treino e cada dia você alcançar uma distância maior. E o que eu vou usar para isso, professor? Pede aí uma fita métrica para a mãe, para o pai, para o responsável, para você poder medir. Ah, professora, aqui em casa não tem isso. Pode utilizar a sua régua, tá? Pode utilizar a sua régua para medir como que você está progredindo e evoluindo. Então, como que eu vou fazer isso, professora? Vem comigo, que eu vou mostrar agora para você. Então, é o seguinte, se você riscou aí a sua escadinha, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Então, você tem aqui o seu primeiro, nós vamos chamar primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto e 5 degraus, como eu pedi para vocês, mas aí depende do seu espaço e do que você tem para poder utilizar aí na sua casa. Então, o que a gente começa? Vocês viram lá no inicinho que o salto em distância a gente tem que ter uma impulsão. E a gente tem que correr e daquela corrida, correu, chegou lá e saltou. Então, o que eu vou falar para vocês? Se o espaço aí tiver pouquinho, não tem importância. Você só treine o salto. Mas se você tiver um pouco de espaço para lá ou para cá, você utiliza a corrida aí para ver também que diferencia aí na hora de saltar. Então, o que eu quero que vocês treinem primeiro? Primeiro nós vamos treinar de pés juntos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Procurar saltar da melhor forma possível. Então, para saltar, a gente pode dar uma agachada para a gente ter mais impulso, tá? Então, a gente agacha um pouquinho e salta com os pés juntos, tá? E aí, novamente, nós vamos fazer esse movimento. Ah, professora, eu não consigo. Então, salta, vai saltando com os pés juntos, tá? E vai olhando. Esse é o primeiro exercício. Chegou até o final, quando você saltou até o final, você pode voltar e saltar tudo de novo. Outra forma que eu vou falar com vocês é para saltar de um pé só. Para treinar ali o equilíbrio, que muitas das vezes, às vezes a gente está em casa, está sentado, está sem poder fazer muita coisa, às vezes não tem ideia também. Então, a gente está com equilíbrio também mexido nessa época de pandemia. Então, eu convido a vocês a treinar esse equilíbrio também em um pé só, tá? Então, vai primeiro com o pé que você domina, depois você vai com o outro pé. Combinado? Aí você vai lá, né? Começa, quando você tem mais distância, você consegue ir mais longe, lembrando, tá? E aí, outra coisa que vocês podem fazer também é medir do ladinho assim, ó. Então, você sabe que dali você vai pular. Ah, eu pulei aqui. Agora, eu vou tentar pular mais longe. Então, como que eu vou pular mais longe, professor? Eu vou tentar, né? E pegar mais impulso, né? Mais distância também, porque nós já estamos falando em salto em distância. E a gente pula. Combinado? Professora, como que é de um pé só? A senhora começou a falar, não terminou. Verdade. Vamos voltar num pé só. Então, vamos lá. Pé dominante, tá? E aí, vem comigo. Foi. Depois, troca o pé e volta. Combinado? Então, essa é a nossa primeira prática.
Agora eu vou recolher, tá? Essa nossa escadinha. Você também aí que tá em casa, também pode pegar outro objeto. E nós vamos então treinar agora no colchonete. Professor, você vai treinar no colchonete? Eu não tenho colchonete. Como eu disse para vocês, podem treinar num colchão, num lugar que você possa amortecer sua queda. Então, quando você prepara, vou te dar aí um minutinho aí para você preparar. Vamos continuar aqui um pouquinho conhecendo esse esporte que é bacana, que é gostoso, que dá para a gente fazer em casa, num espaço menor, para depois, quando a gente puder, a gente ir para um espaço maior e treinar mais. Então, vamos lá. Caso o atleta dê seu último toque no solo antes do salto, após a linha limite, esse salto será invalidado. Então, ou seja, se você não utilizar a forma correta de saltar, o salto pode ser invalidado. Outras causas de invalidação de um salto, caso o atleta toque com qualquer parte do corpo a área posterior à linha de medição localizada na barra de impulsão. Aí também é um outro fator que eu vou chamar você a ter atenção. Porque a hora que a gente for treinar a queda, que o salto com a queda, conforme uma parte do corpo toque a linha de medição, também o salto pode estar invalidado. Então, toque o lado da tábua de impulsão, toque no solo fora da caixa de areia, no momento em que cair, caminhe pela caixa de areia após o salto, dê um salto mortal, tudo isso tá aí junto, tá? Então, vamos lá. Então, aqui trouxe para vocês uma imagem de um salto inválido. Caso o atleta pise no final da tábua, por quê? Professor, o que é isso, uma tábua? É a tábua do local que a gente vai saltar. Então, caso o atleta pise no final da tábua de impulsão, que geralmente é marcado por uma listra vermelha, colocada exatamente no início da caixa, que está bem aqui para a gente na imagem. E aí, aqui tem a base do salto em distância. Então, a gente está vendo que primeiro a gente corre, como eu já tinha explicado, depois a gente salta, que é o número 2, depois a gente tem o voo e depois é a aterrissagem, que é o que nós vamos treinar agora. Combinado? Então, vem comigo. Vamos lá. Então, você está aí na sua casa, já colocou aí um colchão ou alguma coisa para queda, tá, gente? A gente falou lá de aterrissagem, mas vamos falar aqui em queda, que é a forma como a gente vai parar o nosso salto. Então, o que eu aconselho treinar? Coloca uma certa distância para vocês, tá? E aí vocês vão, como eu disse, vir correndo para treinar esse salto. Então, como que eu vou fazer isso, professor? Eu vou ter que queda? Quando a senhora fala em queda, então quer dizer que eu vou ter que cair? Não, a princípio nós estamos treinando. Então, aí em casa você não vai cair. O importante é a gente parar com os pés juntos naquele local e parar da maneira certa. Então, o nosso local é o nosso colchonete, que vai simbolizar a caixa de areia. Então, como eu disse para vocês, um pouco agachado, o braço dá um impulso e você salta. Saltou a forma como você parou. Parei aqui. Aí que eu falei para vocês. Se tiver como aí, mede lá. O lugar que vocês pararam. Aqui, ó. Parei aqui. Vou tentar mais um pouquinho. Professor, vou mais um pouquinho. Então, eu vou tentar saltar mais depois de onde que eu marquei lá com a fita. Ou com a régua, ou com o que você tiver aí. Então, novamente, agachei. Ó, a distância também muda. Quanto mais longe, talvez o salto maior, pense nisso aí. Quanto mais perto, eu vou atingir ali meu alvo. Sempre tem que ter um alvo ali, você tem que memorizar aí qual alvo que você quer atingir. Então, eu vou tentar depois da fita. Vamos ver se vai dar certo? Ó, saltei depois da fita. Entenderam aí?
treine esse aqui também. Professora, acabou o salto? Quer dizer que é isso tudo? Ah, bom, a gente treinou aí essa parte da queda. Então, nós vamos treinar agora. Vocês vão pegar aí os 2 cabos de vassoura, todo mundo tem em casa. Pode pedir aí. Ó, professora, tem um rodo, né? Vocês vão tirar lá o rodo, a vassoura, mas se a mãe e o pai não deixar, vocês podem utilizar com eles mesmo. O importante é o quê? Ah, professora, eu não tenho, minha mãe não deixa. Pode utilizar aí uma cordinha, deixa eu ver. Ah, um cadarço de tênis, às vezes vocês tiram ali, dá para treinar também. E nós vamos fazer uma atividade que a gente chama de salto, aumenta, aumenta. Muito parecida com os outros que a gente treinou. Vocês vão colocar os cabos de vassoura e começar assim, ó. Os bastões, né, gente? Então, vocês começam devagar, pequenininho, né? E salta também com os pés juntos. Saltou. Ah, consegui, professora, foi fácil. Essa eu tirei de letra. Então, vamos, aumenta, aumenta, né? A atividade já fala. Salto, aumenta, aumenta. Então, nós vamos aumentando. Ah, é mais aqui. Então, vou tentar saltar também mais longe. E fui. Os pés juntos, não se esqueçam disso. E vou aumentando. Só que aí, professora, eu quero também treinar, né? Ficar melhor, minha resistência, o salto. Então, você pode treinar dessa forma e você pode treinar assim também, para você trocar as pernas, né? Trocar os pés. Professora, mas eu não sei qual que é a minha perna de impulsão. Então, você pode treinar, né? Levantou, depois levantou, levanta essa, levanta a outra. Vai treinando aí para ver qual que é a sua perna de impulso, qual que você destaca mais. Tá entendido aí? Até aí tudo bem? E tem vários outros treinos que a gente pode fazer aqui junto com os bastões, tá? De um pé só. Faz com o pé direito, com a perna direita, depois faz com a perna esquerda, e assim a gente vai trocando. Mas voltando aqui, que a gente já viu aqui as fases do salto em distância, a gente vê que a distância, então, como que ela é medida? Do limite da tábua até a primeira marca da areia, feita pelo corpo do atleta. Então, aí em casa também você pode fazer isso. Coloca um ponto, outro e faz essa medição. Como em diversas outras modalidades, saltos dados com o vento a favor de... Ah, isso é importante, viu, gente? Quando tem vento também, não tem validade para aferição de recordes, tá? Vocês viram que já deu para ficar ofegante, né? Então, treine bastante, porque depois, cada vez a gente vai melhorando. Então, tem aí a opção que eu dei para vocês, de saltar, né? Aterrissar com os 2 pés, em uma linha que vocês vão iniciar o salto. E outra prática que é o que eu disse para vocês, de pular aqui com os bastões. E o que eu quero falar para vocês? Aqui, um pouco das atletas famosas no salto em distância. Temos a portuguesa, Naide Gomes. Temos a brasileira, Mauro Image, tá? Para vocês terem noção. E também o exercício com bastão, que eu estava demonstrando aqui para vocês, que vocês podem utilizar, podem criar, tá? Podem fazer, como eu disse para vocês, de um pé só, pode fazer com bastão só, tá bom? Vocês podem vir de cá, ó, vir de cá para lá, combinado? E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, essa opção de salto em distância, para que vocês possam treinar em casa, lembrando que a distância a gente consegue com treino, né? A gente pode treinar a altura também, quem tem dificuldade vai pulando aí até ir mais alto, vai saltando. E dá para fazer em casa, dá para fazer no espaço que você tem. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, que é de salto. O meu muito obrigada, deixo um abraço grande para todos e até mais!